Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje vamos conversar sobre o primeiro livro de Reis. Este livro nos mergulha num período fundamental da história de Israel, iniciando com a passagem do grandioso reinado de Davi. Exatamente. É um momento de transição, né? Davi já está bem idoso e a questão da sucessão começa a pegar fogo. Sim, uma disputa intensa ali. Adonias, um dos filhos, tenta tomar o trono, sabe? Mas a promessa divina, na verdade, era para Salomão. Ah, sim. E aí entram Natã e Batseba, né? Isso. Eles agem rápido, falam com Davi, que então garante que Salomão seja ungido rei. Uma intervenção decisiva mesmo. Que começo, hein? E Davi, já no fim da vida, deixa aquelas instruções importantes para Salomão. É verdade. Ser forte, obedecer a Deus acima de tudo. Isso era o principal para o sucesso dele. Mas também tinham aquelas pendências, né? Com Joabe, com Simei. Sim. Davi pede para Salomão resolver essas questões. E Salomão age com firmeza. Às vezes até de forma dura, para consolidar o reino e trazer paz. E o início do reinado dele tem aquele episódio marcante em Gibeão. Ah, sim. Deus aparece para ele em sonho. Fantástico isso. E fala, pede o que você quiser. E o pedido de Salomão é surpreendente, né? Muito. Ele não pede vida longa, nem riqueza, nem a morte dos inimigos, mas um coração sábio para governar o povo de Deus. Humildade pura ali. E Deus se agrada demais, tanto que dá não só sabedoria, a gente lembra daquele julgamento das duas mães, né? Quem não lembra? Clássico. Uma sabedoria sem igual. Mas Deus dá também o que ele não pediu, riquezas e honra. Começa ali a chamada Era de Ouro. Exato. E o grande símbolo disso é a construção do templo em Jerusalém. Um projeto grandioso. Que levou 7 anos, né? E depois ainda construiu o próprio palácio. E a dedicação do templo. Uau! A Arca da Aliança entra no Santo dos Santos e a glória de Deus, aquela nuvem, enche o lugar. É um momento muito poderoso. Parecia que tudo ia continuar perfeito, né? Mas Mas aí a história começa a mudar de rumo. Salomão, para firmar alianças políticas, começa a casar com muitas mulheres estrangeiras. Muitas mesmo. centenas, diz o texto. E esse foi o começo da queda dele, infelizmente. Sim, é um ponto muito triste. Essas mulheres, principalmente na velhice dele, acabam desviando o coração de Salomão. Aquele homem tão sábio? Pois é. Ele começa a construir altares para outros deuses, sabe? Algo que Deus tinha proibido expressamente. É o início da idolatria no reinado dele. Deus chega a advertir Salomão, né? Mas ele parece não dar ouvidos. Adverte duas vezes, na verdade. Mas ele não muda. E a consequência, o juízo de Deus, é anunciado. O reino seria dividido depois da morte dele. Que triste. Mas Deus preservaria uma tribo por amor a Davi, certo? Exatamente. Por causa de Davi e da escolha de Jerusalém, a tribo de Judá permaneceria com a linhagem dele. E essa divisão acontece logo em seguida com Roboão, filho de Salomão? Pois é, Roboão Bem, ele não é muito sábio nesse momento. Ignora o conselho dos anciãos, ouve os jovens e promete ser ainda mais duro com o povo do que o pai foi. Uma resposta terrível. E isso causa revolta. Na hora, as 10 tribos do norte se rebelam, rejeitam Roboão e aclamam Jeroboão como rei. A profecia se cumprindo ali na prática. Então o reino se parte em dois. Israel no norte, com Jeroboão, e Judá no sul, com Roboão. Uma fratura que vai definir toda a história seguinte. E Jeroboão, logo de cara, comete um erro gravíssimo, com medo de perder o controle, né? Medo que o povo fosse adorar em Jerusalém. O que ele faz? Ele cria um culto alternativo. Ergue 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. E diz para o povo, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Terrível. Nossa, um pecado que vai marcar todo o reino do norte, né? Vira quase um padrão para os reis seguintes. Exatamente. O livro segue mostrando essa sucessão de reis em Israel. Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, e a maioria infelizmente segue os caminhos de Jeroboão, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Muita instabilidade, golpes. Até chegar em Acabe, que parece ter sido um dos piores, né? Acabe e Jezabel. Um casal que levou a idolatria, especialmente o culto a Baal, a um nível extremo em Israel. Jezabel, a esposa fenícia dele, era uma perseguidora ferrenha dos profetas de Deus. Tempos muito sombrios mesmo.
Mas é aí que Deus levanta uma figura extraordinária, o profeta Elias. Elias surge com um poder impressionante. Ele confronta Acabe, decreta uma seca sobre a terra como juízo divino. E é sustentado por milagres, né? Corvos, a viúva de Sarepta. Exato. E o grande confronto acontece no Monte Carmelo. Elias sozinho contra centenas de profetas de Baal. Que momento! Ele desafia os profetas a pedirem fogo do céu para o seu Deus e nada acontece. Nada. Eles gritam, se retalham. Silêncio. Aí Elias ora ao Deus de Israel, uma oração simples e Fogo desce do céu, consome o sacrifício, a lenha, as pedras, a água em volta, uma demonstração clara de quem é o Deus verdadeiro. inequívoca. O povo reconhece. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Mas mesmo depois disso, Jezabel ameaça Elias e ele foge. Entra num desânimo profundo. Sim, ele chega a pedir a morte. Mas Deus cuida dele. Vai ao encontro dele no Monte Horebe, o monte de Deus. E fala com ele não num vento forte, terremoto ou fogo, mas Num sussurro suave, uma brisa leve, Deus o conforta, renova a missão dele e revela que não estava sozinho, que havia um remanescente fiel em Israel. 7.000 que não se dobraram a Baal. que consolo para Elias. E a história de Acabe continua, né? Guerras, mais pecado. Sim, e tem o episódio terrível da vinha de Nabote. Acabe queria a vinha, Nabote não vende, e Jezabel arma uma farsa para matar Nabote e tomar a vinha. Uma injustiça brutal. E Elias aparece de novo para pronunciar o juízo de Deus sobre Acabe e Jezabel por causa disso. Um juízo pesado. E Acabe morre como? Em batalha, contra os sírios. Ele tenta se disfarçar, mas uma flecha perdida o atinge fatalmente, cumprindo exatamente a palavra do profeta. Enquanto isso, lá no sul, em Judá, a situação era um pouco diferente, né? Um pouco mais estável, sim. Tivemos reis como Asa e depois Josafá que buscaram fazer o que era reto. Promoveram algumas reformas religiosas. Embora não perfeitas, né? Josafá mesmo, apesar de ser um bom rei, comete o erro de fazer aliança com o Acabe. Exatamente. Uma aliança perigosa que quase lhe custou a vida. O livro termina mais ou menos por aí, com as mortes de Acabe e Josafá e a ascensão dos filhos deles. Isso. Assim conhecemos o primeiro livro de Reis. Um relato intenso sobre liderança, as profundas consequências da obediência e da desobediência à palavra de Deus e a inabalável fidelidade e misericórdia do Senhor, mesmo diante das falhas humanas. Vemos o auge da glória com Salomão e a triste divisão causada pelo pecado. Vemos como a sabedoria sem temor a Deus leva à ruína, e como Deus sempre levanta vozes proféticas para chamar seu povo ao arrependimento. Vemos claramente como as escolhas dos líderes impactam toda a nação, né? E como mesmo na infidelidade humana, o plano de Deus continua avançando. Uma lição poderosa para nós hoje. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes, juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.